Amém? Essa é a matéria da aula de hoje, antropologia. A primeira coisa que a gente precisa fazer, como a gente sempre faz, é definir essa palavra. Saber de fato o que significa esta palavra, Como todas as demais palavras ou nomenclaturas que a gente usa na teologia, esta não é diferente. Ela vem do grego, é uma palavra composta. Antropologia vem do grego anthropos, que é a palavra para homem ou ser humano, anthropos. E por isso que existem os antropólogos, até porque a matéria antropologia ela é muito vasta. Vou te mostrar aqui nessa noite algumas vertentes da antropologia, mas lembrando que o nosso objetivo é falar de antropologia bíblica. Então o termo antropologia procede dos termos anthropos, mas a palavra logia, que em português é logia. Logo, antropologia significa a doutrina do homem, o estudo do ser humano, o estudo da pessoa humana a partir da ótica bíblica, porque estamos falando de antropologia bíblica. Ok? Então, o que significa, etimologicamente falando, a palavra antropologia? A disciplina que se limita em buscar conhecimento do ser humano em sua totalidade, ou seja, suas características como ser biológico, social e cultural. Falando de antropologia bíblica, nós podemos entender que o homem completo ele é alma, ele é espírito, alma e corpo. Além de ser espírito, alma e corpo, ele ainda possui mente e coração. Vamos falar disso tudo, você vai ficar a par deste assunto. Antropologia é o estudo dos seres vivos como um todo, estudo das leis gerais da vida, estudo das características gerais dos seres vivos. Ok? Então, ainda dentro dessa matéria, nós vamos ver a biologia, o homem e a vida humana. Alguns conceitos, algumas vertentes que nós conhecemos a partir da vida secular, para depois podermos entrar de fato no conceito bíblico. Então, estamos fazendo aqui uma breve introdução para que a gente possa mergulhar de vez na Bíblia Sagrada e contemplar as revelações da Palavra de Deus acerca da vida humana. Ok? Então nós conhecemos a palavra biologia. Biologia é o estudo da vida ou a ciência da vida, Essa palavra bios significa resumidamente vida, ok? Biólogo, aquele que estuda a vida. Biologia, o estudo da vida, a ciência da vida, a doutrina da vida. Logo, a antropologia está ligada à biologia, também está ligada à geografia, também está ligada à história, porque onde há a história ela só acontece por causa do homem, a geografia ela muda por causa da presença humana, as culturas, os povos, as religiões, as raças, enfim, as sociedades são formadas por causa do homem. Então tudo isso envolve a antropologia. Ok? A biologia é a ciência das leis orgânicas dos seres vivos. É aqui que se encontra a vida humana. As duas grandes questões da biologia é de onde procede a vida e o que é a vida. Será que a vida se inicia de fato no ventre materno? Será que o projeto de Deus para o homem começa no ventre da mãe, do ventre da mulher? Será que existe algo além disso? O que diz a ciência? De onde vem o homem? Será que a teoria de Darwin está errada? Daqui a pouco eu vou te mostrar uma confissão de Darwin. Eu tenho aqui o livro chamado Raiz de uma Terra Seca. Raiz em uma Terra Seca. Ok? Um livro muito bom, fala de grandes avivamentos no decorrer da história. E aqui tem uma confissão de Charles Darwin no fim de sua vida. Eu vou ler isso daqui a pouco. Ok? Então, queridos, existem duas grandes escolas tropológicas, antropológicas. Está faltando aqui o A e o N. Antropológicas. A escola que não aceita o homem como procedência do macaco, essa escola é a escola criacionista.
e a escola que acredita e ensina a teoria evolucionista de Charles Darwin, ok? E Darwin, baseado nessa teoria feita por observações, as escolas ensinam às nossas crianças de que realmente o homem passou por um processo evolutivo a partir do macaco até que ele pudesse andar ereto. Enfim, mas eu quero ler para você aqui o relato desse livro que eu comentei agora, o livro de Charles Schmitt, Raiz em uma Terra Seca, uma nova visão da história da igreja. Ok? Esse é o nome do livro. Vou ler para vocês aqui um pequeno trecho do livro, tá bom? Esse trecho está na página 140, que diz assim, a epígrafe desse texto, do texto do livro: a história da retratação final de Darwin. Lady Hope, uma maravilhosa mulher cristã de Northfield, Inglaterra, que visitou Charles Darwin durante seus últimos dias na Terra, tem o seguinte para dizer a respeito de suas ideias sobre a evolução no final de sua vida. 2 pontos. Numa gloriosa tarde de outono, fui chamada para sentar-me com Charles Darwin. Ele estava praticamente confinado à cama por alguns meses antes de sua morte. Sustentado por almofadas, suas feições pareceram iluminar-se quando entrei no quarto. Ele acenou em direção à janela para mostrar o belo pôr do sol que se via além. Na outra mão segurava uma Bíblia aberta que ele estava sempre estudando. O que você está lendo agora? Perguntei. Hebreus, ele respondeu. Ainda Hebreus. O livro real, eu o chamo. Então colocou seus dedos em certas passagens e comentou sobre elas. Fiz algumas alusões às fortes opiniões expressadas por muitos incrédulos sobre a história da criação e sobre seus julgamentos a respeito dos primeiros capítulos do livro de Gênesis. Ele pareceu angustiado. Seus dedos contraíram-se nervosamente e um olhar de agonia passou por seu rosto quando disse: eu era um jovem com ideias não formadas. Soltava perguntas, sugestões, indagando o tempo todo sobre tudo. E para meu espanto, as ideias pegaram como fogo. As pessoas fizeram delas uma religião. Então, fez uma pausa e depois de mais algumas frases sobre a santidade de Deus e a grandeza desse livro, olhando com carinho para a Bíblia que estava segurando no momento, ele disse: tenho um quiosque no jardim que acomoda cerca de 30 pessoas. Fica ali, apontou ele através da janela. Gostaria muito que você falasse lá. Sei que você lê a Bíblia nas vilas. Amanhã à tarde gostaria que os empregados neste lugar e alguns inquilinos e vizinhos se reunissem ali. Você falará a eles? Sobre o que falarei? Perguntei. Sobre Jesus Cristo, replicou numa voz clara e enfática, acrescentando num tom mais baixo, e sua salvação. Não é o melhor tema? Depois quero que você cante alguns hinos com eles. Você pode acompanhá-los com seu pequeno instrumento, não pode? O brilho em sua face nunca esquecerei, pois ele acrescentou: se você fizer a reunião às 3 horas, esta janela estará aberta e você saberá que estou cantando junto com vocês. Esse foi um diálogo de Charles Darwin no fim de sua vida com uma missionária chamada Lady Hope. Relato de Lady Hope sobre este diálogo no livro Raiz em uma Terra Seca, do autor Charles Schmitt. Ele ponderava, jogava as coisas ao vento e não imaginava que ia tomar esta proporção. E no fim de sua vida morreu lendo a carta aos Hebreus, rogando à missionária que fizesse cultos em sua casa, pregando sobre Jesus Cristo e a salvação em nome dele. Isso a história não conta. Isto os cientistas não relatam. Não relatam. Então é muito importante que a gente saiba disso. A Bíblia é a única autoridade para falar da vida humana, da estrutura humana, com 100% de certeza e convicção. Ok? Então vamos lá. Existem basicamente 4 tipos de antropologia.
Primeiro, a antropologia biológica é o que a ciência ensina, ok? Trata-se da ciência que estuda a vida física humana, incluindo a parte material do ser humano, ok? Suas integridades psíquicas, nada espiritual, mas suas integridades psicológicas. Antropologia evolutiva, ok? Que surgiu a partir das observações e teorias de Charles Darwin, que aponta o homem vindo do macaco. Ok? Então há sim semelhança, principalmente no DNA humano, mas a Bíblia é muito clara em afirmar que o homem é a coroa da criação de Deus. Antropologia cultural. A antropologia cultural vai mostrar os aspectos da vida humana em termos de coletividade. O que é cultura? Isso é cultura natural. Cultura de povos, cultura de raças, né? Cultura vestimentar, cultura alimentar, cultura religiosa, né? A cultura humana, ela diverge de acordo com tempos, de acordo com os lugares. Antropologia cultural. Esse ramo da antropologia tem por compromisso básico regular a ação humana, individual e coletiva, tal como se desenvolvem em uma sociedade ou um grupo específico e que se manifestam em praticamente todos os aspectos da vida. O modo de sobrevivência desse povo, né, dessa coletividade, as normas de comportamento, as crenças, as instituições, os valores religiosos, né, as criações materiais, etc. Isso é antropologia cultural. O que é uma aberração aqui pode ser muito comum em uma outra cultura. O que não é aceitável aqui pode ser 100% aceitável em uma outra cultura. Então nós precisamos entender o que é cultura, o que é pecado, o que é proibido por Deus, o que não é, o que o homem proíbe, o que a palavra de Deus não proíbe. Importante conhecer por causa disso, ok? Isso é cultura. Uma moçambicana, veja bem, uma mulher moçambicana, um cidadão brasileiro, um índio pataxó na Bahia. Não é exótico? Mas é tão cidadão quanto nós, tão humano quanto nós, tão antropológico quanto nós. Antropologia social. A antropologia social é a ciência que ocupa unicamente dos segmentos da família, ok? Então, é nesse âmbito que o Estado se preocupa com a saúde, com a educação, com a segurança, enfim, com a organização da sociedade em si, antropologia social. E o que nos interessa, chegamos, enfim, no assunto que nos interessa, que é a antropologia bíblica. A antropologia bíblica é o que nos interessa, ok? Nessa matéria, e é o que nós vamos nos deter, queridos. Nós vimos até agora a matéria pneumatologia que eu mandei para vocês aí, mandei uma série de vídeos, se eu não me engano foram 7 videoaulas, falando só sobre o Espírito Santo. Tudo isso é matéria já de setembro, matéria do mês de setembro. Nós estamos adiantados, então nós vamos trabalhar bastante aí nesses temas, porque essas doutrinas são chamadas de doutrinas básicas ou teologia sistemática. Isso é fundamental. Nós precisamos conhecer essas doutrinas. A gente não pode ficar com dúvidas acerca dessas coisas, ok? Por exemplo, uma dúvida que o povo tem muito. A alma dorme? Existe sono da alma? Isso não pode haver dúvida. Você tem que saber e sair daqui ciente. A alma não dorme. Ok? O ser humano é um espírito. Nós somos espíritos? Não, nós não somos espírito, irmão. Os anjos são espíritos. Nós somos alma. Nós somos almas com espírito habitando num corpo. Essa doutrina de que o ser humano é um espírito, isso é uma doutrina erradíssima, porque o espírito não tem persona, o espírito não tem personalidade. O espírito volta para Deus assim que o ser humano morre, tanto do justo quanto do ímpio. Então nós vamos falar disso para dirimir todas as dúvidas, para não deixar nenhum resquício aí, ok, dessas coisas, porque não pode haver esse tipo de dúvida.
por isso a antropologia é muito importante, ok? Inclusive, vou aplicar nessa matéria o seminário que eu dei há um mês atrás, ok? A alma e o destino final. Vou dar esse seminário dentro dessa matéria para vocês, né? Inclusive, já mandei esse slide aí no grupo como brinde para vocês sobre a alma humana, ok? Não vamos falar muito disso aqui para que não haja dúvida de verdade, ok? Por quê? Porque a ciência antropológica secular não tem como satisfazer a revelação, né? A revelação plena do homem. O que é o homem? Né? A psicologia não tem poder para tratar o homem por completo. Não tem. Só a palavra de Deus tem esse poder. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que a espada de dois gumes. Ela penetra entre as juntas e as medulas, entre a alma e o espírito. E ela é apta para discernir os intentos do coração humano. Então você pode ver que a palavra de Deus é o único elemento capaz de penetrar o homem em todas as suas dimensões. E nós vamos estudar isso, ok? A antropologia bíblica não aponta apenas os aspectos naturais do homem, vai muito além. Revela o verdadeiro caráter do homem após o pecado de Adão e suas condições espirituais e morais à margem do Senhor Jesus. Ou seja, o ser humano, antes de aceitar a Cristo, é uma pessoa. Depois de aceitar a Cristo, ele é outra pessoa. Por quê? Por causa do Espírito. Ok? O Espírito é o elemento que pode ser aperfeiçoado no homem. O Espírito é o elemento que pode servir de morada, ou do Espírito Santo, ou dos espíritos demoníacos. Ok? Vamos falar disso mais à frente. Mas o que é importante você saber, que a Bíblia revela o homem, ok? Revela quem é o homem, para onde vai o homem sem Deus, para onde vai o homem com Deus, o que o homem precisa fazer, ok? O homem, por natureza, é depravado, porque ele recebeu, por sentença, uma condenação, ok? Todavia, o ser humano é responsável por todos os seus atos pecaminosos, ok? O homem é responsável por seus atos pecaminosos. Enquanto não há lei, também não há condenação. Por isso as crianças são inocentes. Mas a gente vira adulto quando a lei torna-se consciente em nós e assim o pecado começa a ser gerado, ok? O homem é responsável por seus atos. O pecado ele muda, ele altera a estrutura humana. Nós estudamos já a matéria chamada amartiologia, e a amartiologia está ligada à antropologia. O homem perdeu a semelhança moral do Criador com a queda. Por quê? Porque o homem, ao ser criado, ele tinha comunhão plena com Deus. O homem perdeu esta comunhão porque tornou-se inimigo de Deus. Ele foi banido por Deus de seus domínios. O homem foi banido do Éden assim que pecou, ok? A natureza do homem se fragmentou. O homem perdeu contato com o Criador, ok? O Criador que vinha até o homem passou a ter que ser buscado pelo homem por causa do pecado. O homem tornou-se vulnerável a todos os tipos de atos perniciosos. O pecado fez isso. O homem é alvo de tudo que é ruim. Satanás, o pecado colocou um alvo nas costas do homem, ok? O homem está suscetível, o homem está sujeito a cometer tudo quanto é tipo de coisa ruim que você possa imaginar. E isso não o exime de culpa. Ele tem livre-arbítrio e poder de escolha. Mas ele está aberto a todo tipo de coisa ruim. O destino final do homem pode ser eternidade com Deus ou eternidade sem Deus. Ok? Então preste atenção,
Quem criou o mal? Eu sempre ensino isso aqui a vocês. A Bíblia é muito clara. O profeta Isaías deixou claro que Deus criou o mal. Ok? Deus criou o mal. Ele criou o mal como um instrumento de punição para aqueles que pecarem. Instrumento de juízo. Então existe a pessoa do mal, o lugar do mal e o estado do mal. Ok? Então, quando a gente assume o estado do mal, nós nos tornamos pessoas do mal e automaticamente somos destinados ao lugar do mal, ok? Então nós temos que ter muito cuidado. Por isso devemos escolher a vida, sempre escolher a vida, ok? E aqui é o que vai nos tomar a maior parte do nosso tempo. Mostrar a vocês que o ser humano é um ser tricotômico, ok? O que é tricotomia? A palavra tricotomia, né, vem do grego trico e tomos. Tomos significa divisão, né? 3 divisões, que é dividido em 3 partes, em 3 classes ou em 3 elementos. Essa é a definição da palavra tricotomia. A tricotomia ensina que o homem é subdividido em 3 partes: espírito, alma e corpo. Todavia, é bom que você saiba que existem aqueles que defendem que o homem é dicotômico, ou seja, ele é dividido apenas em 2 partes, a parte material e a parte imaterial, o homem exterior e o homem interior. O homem interior, alma e espírito, é uma coisa só, para aqueles que ensinam a dicotomia, o que não é o nosso ensino e não é a nossa doutrina. Ok? Eu acabei de citar para vocês o capítulo 4 de Hebreus, no versículo 12, onde o escritor aos Hebreus deixa muito claro que alma e espírito são coisas diferentes. Alma e espírito são separáveis, ok? Existe uma divisão entre elas. Então, alma e espírito não é a mesma coisa. E nós temos vários outros textos. O texto mais clássico está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Está aqui, ó. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então esta é a constituição humana: espírito, alma e corpo, ok? Então, a dissociação linguística da palavra tricotomia revela a sua significação. É divisão em 3 partes. Foi assim que aprove a Deus criar o homem à sua semelhança. Por quê? Porque a divindade é composta de 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ok? Esta é a divindade. 3 pessoas da divindade. Ok? Que os teólogos antigos chamam de trindade. Todavia, nós chamamos de divindade porque a palavra divindade é bíblica e a palavra trindade não. Enfim, nós somos tricotômicos. Deus nos fez assim porque somos semelhantes a Ele. O Deus trino, composto de 3 pessoas divinas, criou o homem triuno, 3 em 1. Como é que Deus vê o homem? Como o homem vê o homem? O homem vê corpo, alma e espírito. É assim que a gente tenta identificar as pessoas. Mas Deus vê ao avesso. Ele vê espírito, alma e corpo. É assim que a Bíblia diz. Espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5:23. Então você precisa gravar esse texto. Olha só. Espírito e alma e corpo. Ok? Espírito e alma e corpo. Então são elementos diferentes, são elementos com destinos diferentes. Grave isso que eu vou dizer agora. O espírito humano e o corpo humano possuem destinos definidos. Os destinos de ambos, tanto do espírito quanto do corpo, está definido. Ok? O livro que Salomão escreveu, o livro de Eclesiastes, ele diz claramente:
O espírito volta para Deus que o deu. O corpo volta para o pó, de onde era, de onde veio. Ok? Então, o destino de ambos já está decretado. Agora, a alma não é citada no texto de Eclesiastes. Por quê? Porque a alma não tem destino. A alma que pecar, essa morrerá. Ok? A alma pode ir para a eternidade com Deus ou para a eternidade sem Deus. Então é muito importante que a gente saiba disso. O ser humano não é espírito. O espírito pertence a Deus. Se o ser humano fosse espírito, todos os seres humanos voltariam para Deus assim que morressem. Todos os seres humanos teriam um destino certo e decretado assim que morressem. Mas a Bíblia, a gente sabe que não é assim. Ok? Existe salvação e existe condenação, baseado no que a gente decidir em vida. Em Hebreus 9, 27, eu quero ler isso com vocês, para que vocês acompanhem. Na carta aos Hebreus, capítulo 9, verso 27, o escritor diz: E assim como está decretado aos homens morrerem uma só vez, e depois disso vem o juízo. Então o homem morre e será julgado ou absolvido. O homem morre e o juízo já vem. Ok? O homem morre e imediatamente acontece o seu destino, a alma dele. Porque o corpo vai para o pó. O espírito precisa voltar para Deus. Ok? Mas a alma vai para a eternidade com Deus ou para a eternidade sem Deus. E isso é tudo imediato. Ok? Nós ainda vamos falar de tudo isso. Falar sobre o destino, né? Falar sobre o Hades, o lugar de tormento, o abismo, o lago de fogo e enxofre, a Nova Jerusalém, o paraíso. Nós vamos falar disso para que você entenda de forma plena que não existe. Primeiro, não existe sono da alma. Segundo, o ser humano não é espírito, ele é alma. Terceiro, não existe aniquilação da alma. Anote aí, não existe aniquilação da alma. Os mesmos que ensinam a falsa doutrina do sono da alma também afirmam que a alma é aniquilada assim que entra em contato com o fogo eterno e ela deixa de existir, ok? Mas nós não cremos nisso, porque a punição é eterna, o fogo é eterno, o juízo é eterno, a condenação é eterna. Amém? Na mesma proporção daqueles que receberão a salvação. Ok? Então, o ser humano, ele é tricotômico. Ele é espírito, ele é alma e ele é corpo. Espírito, alma e corpo. E nós vamos fazer agora a nossa pausa. E na volta do intervalo, nós vamos adentrar profundamente falando disso. Ok? Te aguardo daqui a pouquinho, em nome de Jesus.